Entrevistas de Jesus. Ele conhece a minha vida. Ele conhece a minha vida. Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Um dos crimes que tem se destacado ultimamente em nosso país, mas também no mundo de um modo geral, são chamados crimes cibernéticos. Crimes que acontecem quando um hacker, por exemplo, invade nossas contas, invade nossos aparelhos celulares, computadores, as redes de empresas, enfim, e roubam dados, informações, fotos, senhas, contas bancárias, acesso a contas bancárias, dentre outras coisas. É muito constrangedor quando esse tipo de ataque consegue levantar informações sigilosas, pessoais, individuais, privadas e as revela, causando algum tipo de constrangimento e trazendo dificuldades. O cuidado com o uso das redes sociais, da internet como um todo, o cuidado com a segurança dos dados dos nossos aparelhos se faz cada vez mais necessário em tempos como o de hoje. Mas quando não pensamos em um hacker, por exemplo, e somos confrontados com alguém que fala de algum detalhe de nossa vida que nós não contamos, que nós não falamos com ninguém, que não demos o conhecimento a ninguém. Isso causa um certo espanto. Como a pessoa pôde saber, como ela pôde descobrir alguma coisa tão íntima, tão profunda, uma vez que eu não contei isso para ninguém? É interessante que no capítulo 4 nós vemos o Senhor Jesus, que não precisa de recursos da informática, não precisa de nenhum outro recurso para saber o que se passa em nossa vida e em nosso coração. É exatamente pelo fato dele conhecer a nossa vida que podemos então chegar à presença dele, abrir completamente o nosso coração e permitir que ele trate as nossas necessidades, assim como ele fez neste encontro marcante narrado por João, evangelista, no capítulo 4 do seu evangelho. Vamos então ao texto da palavra do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, na cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." E a mulher lhe disse: "Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E a mulher lhe disse: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la." Então Jesus lhe disse: "Vai, chama teu marido e volta para cá." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus afirmou: "Foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade." E a mulher lhe disse: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Então Jesus lhe disse: "Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
O Pai: vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu, o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. A partir do verso 39, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Querido, querida, este é um dos textos mais bonitos da palavra do Senhor. É um texto que mostra um encontro, uma entrevista que Jesus teve com uma mulher. E esse texto começa mostrando que Jesus não mede esforços para nos encontrar. Jesus não mede esforços para nos encontrar. O texto nos mostra que o Senhor Jesus estava num momento em que ele queria distância de uma polêmica. No capítulo anterior, nós vemos uma polêmica surgida em função do batismo que Jesus estava promovendo, embora ele mesmo não batizasse, mas seus discípulos, e no momento em que havia uma migração dos discípulos de João Batista para a proximidade do Senhor Jesus. Se cria uma certa polêmica e o Senhor Jesus, para se afastar dessa polêmica, para se afastar deste conflito que poderia se transformar em alguma coisa maior, atrapalhando o seu caminhar, o seu rumo estabelecido, o Senhor Jesus então resolve sair da Judeia e retornar para a Galileia. No entanto, o Senhor Jesus, para fazer isso, para se deslocar da Judéia para a Galileia, ele tinha pelo menos 3 caminhos, 3 caminhos possíveis, 2 caminhos que evitavam a terra dos samaritanos e um que passava exatamente pela terra dos samaritanos. Esse caminho que passava pela terra dos samaritanos era um caminho menor, mais curto, e é exatamente por esse caminho que o Senhor Jesus resolve passar. É interessante que esse caminho, embora mais curto, era o mais evitado pelos judeus, porque não queriam de maneira nenhuma ter relacionamentos e se encontrar ou passar pela terra dos samaritanos, porque isso representava para eles uma situação de tensão, uma vez que não se davam bem, tinham graves dificuldades entre eles. Então, faziam caminhadas mais longas. Mas o Senhor Jesus escolheu passar exatamente por ali. O Senhor Jesus, o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E qual era a necessidade, afinal, de Jesus passar por Samaria? A necessidade de Jesus passar por Samaria era exatamente encontrar a mulher samaritana. Jesus não estava passando por ali simplesmente porque o caminho era mais curto ou porque ele queria se expor aos samaritanos, mas ele já tinha marcado um encontro com aquela mulher. Ela não sabia, ela não tinha noção, mas Jesus já tinha marcado um encontro com aquela mulher. Assim faz o Senhor Deus, ele marca os encontros no céu. Você está aqui nessa noite, você está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor Deus marcou esse encontro com você. Ele marca o encontro conosco, ele vem ao nosso encontro. Às vezes ouvimos afirmações: quando eu encontrei Jesus. Não, Jesus nos encontra, Jesus nos localiza, ele vê onde estamos e ele vem ao nosso encontro, ele nos acha
Ele nos encontra, ele marca as audiências, as entrevistas, o encontro que ele deseja ter conosco. O texto então diz que Jesus foi pela terra dos samaritanos, chegou até Sicar, até o poço de Jacó, e o texto diz que Jesus estava cansado da viagem e por isso ele se assentou. Ele estava cansado da viagem e se assentou. Sim, Jesus também se cansava. Isso aqui não é uma representação. Jesus estava de fato cansado, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então, neste momento aqui, as forças de Jesus respondem à sua força física e ele estava cansado. E uma vez cansado, ele senta ali na beira do poço, esperando a chegada da mulher com quem ele havia marcado aquele encontro. Deus tinha planejado e era a hora daquela mulher chegar. O texto diz que era cerca da hora sexta, a hora marcada daquele encontro, quando então chega a samaritana, quando então chega aquela mulher. E quando aquela mulher chega, o Senhor então revela ou coloca em funcionamento o seu objetivo. Ele puxa assunto, ele precipita uma conversa com aquela mulher, dizendo: dá-me um pouco de água, dá-me um pouco de água. É interessante e maravilhoso saber que o Senhor Deus não mede esforços para vir ao nosso encontro, para nos encontrar. Ele marca os encontros preciosos conosco. Ele olha a nossa vida e demonstra o interesse em falar conosco, em estar em nosso caminho, em entrar em nossa história, entrar em nossa vida. O Senhor marcou um encontro com você nessa oportunidade. Querido, o Senhor está falando ao seu coração. Querido, o Senhor deseja entrar em sua história. Ele mesmo marcou esse encontro. Não foi você que decidiu pura e simplesmente estar assistindo esta mensagem, mas o Senhor marcou esse encontro exatamente com você nesta ocasião em que você está assistindo a esta mensagem. Mas o texto avança e nos mostra uma mulher e muitas necessidades. Uma mulher e muitas necessidades. Nós vemos então o Senhor conversando com aquela mulher, precipitando uma conversa, e ela, quando ouve a pergunta ou o pedido do Senhor Jesus, ela se espanta e ela diz assim: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João então faz uma explicação, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Essa é uma briga antiga, já nos dias de Jesus era uma briga antiga. Essa briga comporta uma mensagem inteira, mas em síntese ela remonta lá nos tempos ainda de Israel tribal, quando as 12 tribos formavam a Liga das Tribos de Israel antes do reino, antes da monarquia. Depois Saul é convocado como rei, é aclamado rei, mas Saul não consegue uma unidade plena de todas essas tribos, que ainda permanecem um tanto quanto distantes, especialmente as chamadas tribos do norte e as duas tribos, Judá e Benjamim, que não se misturam muito, não se entendem muito bem. Depois vem Davi, que consegue unificar após a sua coroação como rei de Israel e de Judá. O reino fica mais unido nos tempos de Salomão, mas depois da morte de Salomão, há a ruptura, e aí dá origem ao reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, com as 10 tribos do norte, acabam desagradando a Deus e essas tribos o reino é invadido e levado cativo para a Síria, do qual não volta mais. Surge então um grupo pequeno de remanescentes judeus que se misturam com outros povos, trazidos pelo Império Assírio para habitar a região. Há então uma mistura. Os judeus já não são mais judeus puros, surgem os
samaritanos. Posteriormente, com a saída para o exílio de Judá, o reino do sul, para a Babilônia, para 70 anos, com a volta, eles encontram e se deparam com esses judeus, que eram meio-judeus, samaritanos, e eles não se entendem mais, de forma alguma. E isso vai criando ranços e dificuldades e aborrecimentos de uma tal maneira que eles não se comunicavam e havia uma situação de oposição permanente e constante. Por isso, essa mulher se espanta e diz assim: olha, como você, sendo um judeu, me pede água? Ela logo aflora essa contenda, ela traz de dentro de si logo essa oposição. Mas o Senhor Jesus então apresenta algo que chama a sua atenção. Jesus fala de necessidades e do suprimento de necessidades. Jesus fala sobre a água viva, a água que sacia a sede de uma vez por todas. Aquela mulher interessada em resolver o seu problema deixa as contendas de lado, assim: Senhor, se o Senhor tem essa água, me dê, porque eu tenho que vir todo dia aqui buscar água neste poço. Muitas vezes, para suprir as nossas necessidades, fazemos acordos, esquecemos contendas, não é isso? Aquela mulher faz isso, ela está disposta a suprir, a saciar a sua necessidade. Todos nós temos necessidades, e as necessidades materiais, muitas vezes, elas se impõem em nossa vida de uma forma muito séria, porque elas causam desgastes para nós. Necessidade de dinheiro, necessidade de bens, de casa, de saúde e tantas outras necessidades. Aquela mulher, quando vê a possibilidade das suas necessidades materiais ou da necessidade que ela tinha de vir àquele poço todos os dias, quando ela vê a possibilidade desta necessidade ser suprida definitivamente, ela se interessa. Mas o fato é que Jesus está ali não simplesmente para suprir necessidades materiais, mas para suprir a necessidade da alma. Jesus então desvia o foco, não mais para a água que aquela mulher queria, uma água mágica que não precisasse mais levá-la àquele poço. Jesus então se volta para a necessidade da alma e ele diz: vai, chama o teu marido e volta para cá. Jesus então transfere para a necessidade mais íntima, mais profunda do coração. Jesus toca na necessidade daquela mulher, do coração, que não podia ser suprida por outras coisas materiais, por bens materiais. Jesus toca lá nas emoções. Jesus toca na alma. A mulher respondeu: não tenho marido. E então Jesus demonstra que conhece bem a vida desta mulher, quando ele diz assim, a mulher diz assim: não tenho marido. E Jesus então afirma: foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor toca numa área absolutamente sensível para aquela mulher. Já tinha tido 5 maridos e estava agora com o 6º marido. Uma mulher sofrida, uma mulher com emoções extremamente contraditórias. Mas Jesus toca nesta necessidade com respeito, Jesus toca nesta necessidade com amor, Jesus toca nesta necessidade de uma forma sensível. Ele não julga, ele não condena, a mulher não se sente exposta, não se sente humilhada, não se sente diminuída, tanto que ela olha para Jesus e diz como resposta: Senhor, vejo que és profeta. Ela não leva a mal, ela não se sente diminuída ou humilhada, mas ela sente que Jesus toca em sua vida de uma forma amorosa, sensível, de uma forma compreensiva e acolhedora. As pessoas não precisam que a gente fale aquilo que elas são, elas já sabem, todo mundo sabe quem é. Mas as pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser amparadas, orientadas e ajudadas na condução da sua vida e no suprimento das suas necessidades mais profundas. Aquela mulher, então, diz ou demonstra uma certa religiosidade. Ela diz assim: olha, os nossos pais adoram aqui neste lugar, vocês dizem que é em Jerusalém, mais tarde ela vai dizer, nós sabemos que o Messias vem. Aquela mulher apresenta
representa ali uma religiosidade, né, meio confusa, religiosidade que todo mundo tem, de uma forma ou de outra, e ela se preocupa com detalhes, é para adorar aqui, é para adorar ali, é o Messias, quem é o Messias, e Jesus diz, olha, para por aí. E Jesus então começa a dizer para aquela mulher o seguinte, não é o local que vai fazer diferença, não é o lugar que faz diferença. Deus deseja ser adorado em espírito, isto é, Ele deseja ser adorado em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não precisa ser dentro do templo, fora do templo, não precisa ser no monte, na praia. O Senhor está ao nosso alcance, desde que o adoremos em espírito. Mas diz mais, é necessário não apenas adorar em espírito, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isto é, com sinceridade, com o coração pleno, com o coração inteiro. Jesus, então, afasta o entendimento daquela mulher de que ela deveria estar em algum lugar específico e de uma forma específica para mostrar para aquela mulher que ela poderia adorar o Senhor naquele mesmo lugar, desde que com o coração integralmente colocado nas mãos do Senhor. Querido, muitas vezes estamos tão preocupados em fazer coisas, né, para Deus, em tentar fazer coisas para o Senhor, em tentar contribuir para a nossa própria salvação e proximidade de Deus. Mas tudo o que é necessário o Senhor já fez. O que Ele espera é que você, aí onde você está, você o reconheça como Senhor e Salvador. Aí onde você está, o adore como seu Senhor. Aí onde você está, adore ao Senhor com o seu coração integralmente posto nas mãos de Deus. Querida, neste momento ela diz, o Messias vem, o Cristo Jesus diz, sou eu. Você está falando de mim, sou eu que estou falando com você. E aquela mulher é tão impactada com essa declaração que ela volta à cidade, não guarda esse diálogo, esse encontro só para ela, volta à cidade e ela então chama todas as pessoas daquela cidade para que possam conhecer o Senhor. E o texto, então, caminhando para o final do texto, o texto nos mostra o resultado deste testemunho, do testemunho dessa mulher para as pessoas que moravam na sua cidade, o testemunho que ela dá a respeito de Jesus. As pessoas vão crendo na sua palavra. E aí nós vemos que, primeiramente, eles creem no testemunho daquela mulher. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Mas não apenas isso. Aquelas pessoas creram pela palavra da mulher, depois eles foram até Jesus e eles creram por causa da palavra do Senhor Jesus. Então, muitos outros creram por causa da sua palavra, isto é, por causa da palavra do Senhor Jesus. Damos testemunho de Jesus, mas você precisa conhecer a palavra do Senhor Jesus. E quando você conhece a palavra do Senhor Jesus, querido, querida, você descobre as maravilhas da mensagem do Evangelho para o nosso coração. Por isso, eu quero desafiá-la a conhecer a palavra, as Escrituras, ler as Escrituras. Não apenas ficar com o testemunho deste pastor, mas que você possa abrir as Escrituras, ler as Escrituras e descobrir as ricas e preciosas verdades das Escrituras, do coração de Deus para o seu coração. Eles creram por causa do testemunho da mulher, creram por causa da palavra dada pelo Senhor Jesus, mas eles creram finalmente pelo seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa! Aqueles homens ouvem o testemunho da mulher, eles ouvem a palavra de Jesus e eles têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele chega à nossa vida, ele marca o encontro, chega à nossa vida, entra em nossa história, transforma a nossa vida. O Senhor Jesus marcou um encontro com você. Ele tem um encontro marcado com você. Esse texto é tão bonito porque o Senhor tem esse encontro, não apenas para beber água, como nós vimos aqui no início do texto, mas o encontro que Jesus tem
é para saciar a alma, para trazer a resposta que tanto precisamos para o nosso hoje e para a nossa eternidade. Jesus marcou um encontro com você nessa noite e Ele deseja conceder a você vida nova, vida eterna. Deseja dar sentido à sua existência, à sua vida. Deseja salvar, deseja dar a graça salvadora a você. Deseja perdoar pecados e transformar a sua vida integralmente. Para tanto é necessário que você, tendo ouvido a palavra do Senhor, você deposite a sua fé em Jesus Cristo, crendo nele e confessando como Senhor e Salvador. Quero convidar você nessa noite a dizer no seu coração, a entregar o seu coração a Jesus, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor, e eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu recebo o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, obrigado porque o Senhor marcou um encontro com essa vida que está ouvindo a Tua palavra. E te peço que o Teu Santo Espírito continue falando e conduzindo essa vida a esse encontro transformador com o Senhor Jesus. Recebe esta vida que está se entregando, recebe, ó Deus, esse coração que está se abrindo e toma esta vida, envolvendo, ó Deus, com a certeza de perdão, de vida nova, de vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Obrigado por Tua palavra, guarde-a em nosso coração. Ajude-nos a cada vez mais buscarmos a Tua palavra como alimento para a nossa vida, pois nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.